Fala galera, olha eu aqui mais uma vez. Vamos resolver as questões sobre transmissão do movimento circular, um assunto muito importante e recorrente aí nas provas de vestibulares, beleza? Então, eu sou o professor Taveira e você, vem comigo. Olha só galera, nessa primeira questão que eu separei para vocês foi o seguinte. Ele fala que a engrenagem da figura a seguir é parte do motor de um automóvel. Os discos 1 e 2, de diâmetros 40 centímetros e 60 centímetros, respectivamente, são conectados por uma correia inextensível e giram em movimento circular uniforme. Se a correia não desliza sobre os discos, a razão ômega 1 por ômega 2 entre as velocidades angulares dos discos vale quanto? Galera, preste atenção que aqui na nossa questão, o que nós temos é uma transmissão do movimento circular por correia ou por corrente, tá? Nessa transmissão do movimento circular por correia ou por corrente, a principal característica é que a velocidade linear nessa corrente, a velocidade tangencial nessa corrente, a velocidade escalar nessa corrente tem que ser a mesma para todos os pontos, ó. Ou seja, então se eu chegar aqui e pegar uma velocidade V nesse ponto da correia, nesse ponto da corrente a velocidade também tem que ser V, nesse ponto da corrente a velocidade também tem que ser V, nesse ponto da corrente a velocidade também tem que ser V. Ou seja, na transmissão do movimento circular por corrente ou por correia, a velocidade linear com que essas polias giram deve ser a mesma, beleza? Então, você já de cara anota aí que nessa transmissão do movimento circular por corrente ou por correia, a velocidade linear do disco 1 obrigatoriamente deve ser igual à velocidade linear do disco 2. É nisso que nós vamos atentar, ok? A nossa questão nos fornece os diâmetros. Vamos lá? Fornece o diâmetro do disco 1 e fornece o diâmetro do disco 2. E aí, galera, vamos prestar atenção. Apesar da velocidade linear ser a mesma, nós percebemos que os diâmetros são diferentes. Apesar da velocidade linear ser a mesma, a velocidade angular ou a frequência angular são diferentes. A frequência angular tem a ver com o giro dos discos. E aí você sabe, ó, quanto menor for o raio do disco, maior vai ser a sua frequência angular. Se eu perguntar a vocês aqui, quando esse disco 2, que é o maior, completar uma volta, esse disco 1 completa mais de uma volta ou menos de uma volta? Mais de uma volta. Por quê? Porque se eu sei que a velocidade linear é ômega vezes o raio, relação importantíssima aqui do movimento circular, se eu passar o raio para o outro lado, eu posso escrever que a velocidade angular é a velocidade linear sobre o raio. Mas olha, eu estou dizendo que na transmissão por corrente, essa velocidade é a mesma para os dois, né? A mesma velocidade linear para o disco 1 é a mesma velocidade linear para o disco 2. Ou seja, aquela polia que tiver o menor raio é a polia que vai ter a maior velocidade angular. Então, já de cara, nós garantimos que a velocidade angular da polia 1 é maior que a velocidade angular da polia 2. E aí, se eu quero a relação entre essas velocidades angulares, com certeza a velocidade angular de 1 vai ser maior que a velocidade angular de 2. Nós temos que ter uma relação maior do que 1, concorda? Então, já de cara, eu cancelaria aqui a letra A, cancelaria aqui a letra B, cancelaria aqui a letra C, pois as velocidades angulares não são iguais. O que são iguais aqui são as velocidades lineares, beleza? E aí, ele me fornece o diâmetro
do disco 1, 40 centímetros, e me fornece o diâmetro do disco 2, 60 centímetros. Em cima dessa ideia aqui, vamos rabiscar, ok? Vamos lá. Nessa questão, ele fala que o diâmetro do disco 1 vale 40 centímetros, mas eu preciso do raio. E o raio, todos nós sabemos, é a metade do diâmetro, ok? Ele também nos fornece o diâmetro do disco 2, 60 centímetros. Mas como eu preciso do raio, o raio é a metade do diâmetro, teremos aqui 30 centímetros, ok? Tá vendo o que é que eu posso escrever? Olha, filho, você pode escrever o seguinte. Como a transmissão do movimento circular é por correia ou por corrente, as velocidades lineares são iguais. E aí você deve lembrar que no movimento circular, a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então, nós podemos escrever aqui que a velocidade angular ômega 1 vezes R1 é igual à velocidade angular ômega 2 vezes R2. E agora vamos substituir, ó. Vamos ficar assim. Ômega 1 vezes 20 igual a ômega 2 vezes 30, beleza? E aí, se eu quero a relação entre ômega 1 e ômega 2, esse 20 vai passar para o outro lado dividindo, esse ômega 2 também vai descer dividindo. E aí vamos ficar assim, ó, ômega 1 sobre ômega 2 vai ser igual a 30 sobre 20, beleza? E aí você cancela aqui, ó, esse zero com esse zero. Conclusão, a velocidade angular do disco 1 sobre a velocidade angular do disco 2, isso vai me dar exatamente 3 meios, tranquilo? Essa seria a relação. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a afirmativa correta seria exatamente a da letra D de dado, beleza? Tranquilão? Tá dominado? Então vamos! Tá dominado, tá tudo dominado. 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 E tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado,